Vamos nessa então, pessoal. Vamos chegando aí com mais uma aula. E, na verdade, eu quero começar essa aula de agora de uma forma um pouco diferente. Diferente por quê? Porque, na verdade, eu quero agradecer todos vocês, em nome de toda a equipe da Escola Ômega Treinamentos, agradecer vocês que são inscritos em nosso canal, você que está chegando agora, vocês que assistem nossos vídeos do início ao fim. Pessoal, muito obrigado mesmo, de todo o coração, tá? E nessa aula de agora, a gente vai falar sobre quadro de distribuição bifásico com esquema de aterramento TNS. Saber identificar o esquema de aterramento é muito importante porque os dispositivos de proteção, eles vão ser ligados de acordo com o esquema de aterramento. Então, por isso que é bem importante a gente saber identificar. No caso desse quadro que vocês estão observando, vai ser um quadro bifásico, como eu já havia dito, e vocês já estão observando aí dois trilhos, trilho superior e inferior, dois barramentos, no qual o barramento da esquerda vai ser utilizado para o aterramento e o da direita vai ser utilizado para o neutro. E é claro, como o quadro é bifásico, está chegando aí para vocês um disjuntor que vai ser utilizado como disjuntor geral, um disjuntor bipolar, ou seja, um disjuntor bifásico. Está chegando aí também dois dispositivos de proteção contra surto. Só lembrando, pessoal, que o surto elétrico é o aumento excessivo da tensão elétrica. Então, daqui a pouco eu vou já dizer como é que esse cara atua, porque está chegando aí também um dispositivo DR. Então, vamos nessa. Meus amigos, o disjuntor, ele serve para proteger o circuito. Quando eu falo em proteger o circuito, na verdade, ele serve para proteger os cabos ou então os fios, ok, pessoal? E indiretamente ele acaba protegendo outra coisa em relação ao aparelho. Por quê? Porque ele desarma e aí a partir do momento que ele desarmou, não está mais passando corrente elétrica no circuito. Então ele acaba evitando outras situações. Mas o objetivo principal de todos os disjuntores, na verdade, é proteger os circuitos. Deu para entender? Bacana, então. Já os DPS, que são os dispositivos de proteção contra surto, a finalidade deles é proteger o equipamento contra queima, principalmente os equipamentos eletrônicos sensíveis, porque o surto elétrico, pessoal, na verdade, e de uma maneira bem resumida, é o aumento excessivo da tensão elétrica. Então, imagina um equipamento que ele foi projetado para receber uma tensão e para funcionar em uma tensão de 220 volts, de uma hora para outra, essa tensão de 220 se transforma em 30.000 volts por algum motivo. Então o DPS ele vai atuar fazendo com que o aparelho receba os 220 volts e o restante, ou seja, o excesso dessa tensão seja desviado, ok? Então é assim que funciona o DPS. Já o dispositivo DR é aquele dispositivo que salva vidas, né? De repente alguém pegar um choque, o aparelho, o dispositivo DR, melhor dizendo, ele vai desarmar, impedindo que a pessoa chegue ao óbito. Então, pessoal, é muito importante esse dispositivo de proteção dentro do quadro de distribuição. Já no trilho inferior, observe aí que nós estamos trazendo três circuitos, ou seja, três disjuntores unipolares. Esses disjuntores eles vão ser utilizados em um circuito monofásico. Na verdade, vão ser três circuitos monofásicos. Dois para tomadas de uso geral e um para o circuito de iluminação. E aí a gente vai trazer também dois disjuntores bipolar. Esses disjuntores bipolares vão ser utilizados para dois circuitos bifásicos. Um vai ser para o chuveiro elétrico e o outro vai ser para um condicionador de ar. Eu preciso que vocês entendam o seguinte, meus amigos, quando nós temos um quadro de distribuição bifásico, a gente pode ter dentro desse quadro tanto circuitos monofásicos quanto circuitos bifásicos. E é exatamente por isso que nós temos aí esses dois tipos de disjuntores. Outro detalhe que você precisa entender é que todo quadro de distribuição bifásico ele pode ter dois valores de tensão. Que tensão são essas? Olha só, esse é um outro detalhe que eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Meus amigos, existe região no país que quando a tensão entre fase e neutro é 127 volts, a tensão entre fase e fase automaticamente é 220 volts. Então, nesse caso aqui desse quadro de distribuição, os circuitos monofásicos vão ser 127 volts, já o circuito bifásico 220 volts. Deu para entender até aí, pessoal? Bacana. Agora, um outro detalhe também muito importante, assim como esse. Existem outras regiões no nosso país onde a tensão entre fase e neutro é 220 volts. É isso mesmo, pessoal, 220 monofásico. Quando a tensão entre fase e neutro é 220, automaticamente a tensão entre fase e fase
é 380. Então, pessoal, por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho certeza absoluta que pessoas de todas essas regiões vão assistir essa aula, assim como você está assistindo agora. Então, o que nós vamos fazer? Vamos efetivamente agora começar com as ligações e a gente vai começar ligando o aterramento. Então, observe o aterramento chegando aí, olha só, no barramento do lado esquerdo, ok, pessoal? E agora a gente vem trazendo também um neutro. Esse neutro, ele vem lá do padrão de entrada. Então, observe que como o esquema de aterramento é o TNS, o neutro chega e liga no mesmo barramento do aterramento. Então, se a gente tem o terra e tem o neutro, nós temos aí um TN, ok? E um outro detalhe é que quando o neutro chega no barramento do aterramento, na mesma hora ele sai, observe aí, ligou ali no dispositivo DR, saiu do dispositivo DR e foi direto para o barramento de neutro. O que foi que aconteceu aí? Quando o neutro sai do barramento do aterramento e vai para um outro barramento exclusivo de neutro, houve aí uma separação entre os barramentos. Se houve uma separação, observe, S de separado, de separação. Então, a gente acabou de configurar aí o esquema TNS. O TN quando juntou terra e neutro no barramento do aterramento e o S quando o neutro seguiu um outro percurso direto para um barramento exclusivo para ele. Deu para entender até aí, meus amigos? Bacana a questão da configuração do esquema TNS? Beleza, então vamos seguindo agora com as fases. Então observe aí as fases chegando. Essa fase, pessoal, vem lá do padrão de entrada também. Então observe aí, pessoal, duas fases, olha só. Nesse caso, a gente vai alimentar o disjuntor pela parte de baixo, o disjuntor geral pela parte de baixo. Então observe as duas fases, uma representada pela cor vermelha e outra pela cor preta, ok? Então observe, vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar de uma por uma a trajetória de cada fase. Vamos começar pela fase vermelha, olha só, a fase vermelha saindo aí, ó, por cima do disjuntor, interligando com o DPS e interligando também com um dos polos do dispositivo DR. Observe a fase preta saindo aí também, pessoal, olha só, a fase ó, saiu, interligou com o outro DPS e interligou também com outro polo do dispositivo DR. Então observe, pessoal, que o dispositivo DR, esse dispositivo DR, ele é tetrapolar. Então ele está interligado por duas fases e um neutro. Só que um polo não vai ser interligado nada, esse polo ele vai estar livre. Pode fazer isso, o dispositivo DR vai funcionar normalmente? Vai sim, pessoal. Só para vocês terem uma ideia, o dispositivo DR, ele monitora todos os polos. Monitora como? É porque se em algum desses polos acontecer uma fuga de corrente elétrica, no caso choque elétrico, que na verdade é uma fuga de corrente, quando a gente está passando pelo choque elétrico, ele vai desarmar, salvando aí a vida da pessoa. Só que tem um detalhe bem importante que eu preciso que vocês entendam, e aí para vocês visualizarem melhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar um pouquinho esse dispositivo DR, e aí com isso eu acredito que vocês vão visualizar melhor. Como por exemplo, observe aqui, pessoal, nos 4 polos aqui em cima, observe esse polo aqui da esquerda. Eu acho que está dando para vocês visualizarem, olha, a letra N em alto relevo, que significa que nesse polo a gente tem que ligar o neutro. Então, todas as vezes que tiver um neutro no circuito, nós temos que ligar nesse polo. E os outros polos é destinado para fase, como por exemplo, observa o desenho aqui embaixo, pessoal, olha só. Esse desenho aqui, na verdade, representa a parte interna do dispositivo DR. Como por exemplo, o polo N, observa que é esse aqui, ó, neutro, e já o polo 1, o polo 3 e o polo 5 são esses três aqui de cima. E já os outros polos, no caso aqui 2, 4 e 6, são os polos de baixo. No geral, meus amigos, os polos de cima são representados pelos números ímpares e os polos de baixo pelos números pares. E aí um outro detalhe que eu preciso que vocês entendam é em relação a esse botão aqui que vocês estão vendo. Olha só, pessoal, esse botão. Tá vendo que está escrito aqui, tem na verdade uma letra T? Essa letra T significa teste. É porque esse botão realmente é um botão de teste. O que acontece? Quando o dispositivo DR está ligado, periodicamente a gente deve chegar, apertar esse botão e o dispositivo DR vai desarmar, indicando que ele está em plena operação, está funcionando perfeitamente.
O tempo de apertar esse botão, pessoal, pode ser uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses e assim por diante. Depende muito da indicação de cada profissional. Só que vocês têm que prestar atenção no seguinte, vamos voltar de novo aqui para a parte do desenho aqui do esquema de ligação aqui do dispositivo DR. Observe aqui, pessoal, que esse símbolo aqui onde está escrito T, na verdade, está representando esse botão. Esse botão de TERT. Então, o que acontece? Vamos observar que esse botão de TERT, ele está diretamente interligado com o polo número 1. Observa aqui, ó, começando daqui, ó, sai do polo número 1, passa aqui pelo interruptor e termina no polo N. Isso significa o quê? Significa que para que esse botão de TERT funcione, obrigatoriamente o polo de número 1 e o polo neutro tem que estar ocupado, porque do contrário, meus amigos, o botão de TERT não vai funcionar. Então é exatamente por isso que quando chegou as duas fases, a gente ocupou o polo de número 1 e o polo de número 3 e, é claro, ocupamos o polo N com o neutro. E aí, o último polo aqui do lado direito, ele ficou vago. Tem algum problema? Não. Inclusive, se eu de repente, ao invés de ocupar o polo número 3, ocupasse o polo de número 5, ele ia funcionar normalmente? Iria, sem problema nenhum, e o botão TERT iria funcionar também. Agora, se eu ocupo o polo de número 3 e o polo de número 5, tanto na entrada quanto na saída, observe que o polo de número 1, ele ia estar desocupado, com isso não ia estar interligado com o botão TERT, consequentemente, se eu apertar esse botão, ele não vai funcionar. Deu para entender até aí, pessoal? Bacana, então. Então, vamos nessa, vamos seguindo. Olha só, agora vamos voltar aqui para o nosso quadro de distribuição. Pessoal, a gente fez a interligação, tanto do disjuntor geral, quanto do dispositivo de proteção. Agora, observe aqui na parte de baixo do DPS, observe, como é que a gente faz a ligação aí na saída dos DPS? Olha só, a gente interliga eles aqui embaixo e depois liga com o barramento do aterramento. Bem simples mesmo, pessoal. É dessa forma que acontece. Só que eu quero falar para vocês um detalhe bem importante. Observe que só tem 2 DPS, um para cada fase. Por que não tem um DPS para o neutro? Pessoal, entenda o seguinte, quando o esquema de aterramento é o TNS e a separação de neutro e do aterramento é feito dentro do quadro de distribuição, não precisa de DPS para o neutro. Por quê? Observe aqui, pessoal, as fases entrando no DPS. Vamos imaginar a fase de cor vermelha. Imaginem que nesse exato momento aconteceu aí um surto elétrico. E aí o surto elétrico chegou no DPS, o DPS vai desviar ele para o aterramento. A mesma coisa aconteceria se o surto elétrico fosse na fase preta. A mesma coisa. Agora, bora imaginar se acontece um surto elétrico no neutro. Pessoal, se acontecer um surto elétrico no neutro, o neutro já está interligado com o aterramento, que seria para onde o DPS iria desviar esse surto elétrico. Deu para entender, pessoal? Então, se o neutro já está no aterramento, não precisa de DPS para o neutro. Beleza? Deu para entender? Bem simples, né? Então agora vamos fazer o seguinte, vamos começar a alimentar os circuitos que estão no trilho de baixo e aí a gente vai acompanhar a trajetória de cada fase, como por exemplo, observe a saída da fase vermelha, pessoal, bem abaixo do dispositivo DR, olha só, a fase vermelha saindo, observa, alimentou esse polo, alimentou outro polo, observa pessoal que ela pula uma e alimenta outro polo, ó. Beleza? Terminou no último disjuntor do lado esquerdo, ok, pessoal? Deu para entender até aí? Agora, bora acompanhar a saída da fase preta, por baixo do dispositivo DR. Olha só, a fase saindo. Então, todos os polos que estão desocupados, essa fase está chegando e ocupa. Por que isso tem que acontecer? Pessoal, observe o seguinte. Na verdade, eu preciso que vocês entendam que todas as vezes que nós temos um quadro de distribuição bifásico, com 2 circuitos, tanto circuito monofásico quanto circuito bifásico, a alimentação entre as fases tem que ser de maneira intercalada, conforme a gente está vendo aqui agora. Por que isso? Para que seja garantido que os circuitos bifásicos recebam 2 fases diferentes e os circuitos monofásicos recebam uma fase, só que de maneira balanceada visualmente. Deu para entender até aí, meus amigos? Então, esse é o objetivo. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos agora efetivamente fazer a distribuição dos circuitos. Como, por exemplo, vamos lá, na parte aqui de baixo, o primeiro circuito, que é o circuito monofásico, do lado esquerdo, é o circuito de tomadas de uso geral. Então, vamos nessa.
para as tomadas, meus amigos, sai uma fase, observa aí a fase saindo, vai para a tomada. Essa tomada precisa também do neutro, o neutro vem lá do barramento de neutro, observe até aí. E é claro, também o condutor de proteção, lá do barramento do aterramento, beleza? Deu para entender? Bacana, vamos lá então, vamos seguindo. Da mesma forma, o segundo circuito, olha só, saindo uma fase de cor preta aqui, ó, indo para as tomadas, também vai precisar de um neutro, que vem lá do barramento de neutro, ok? E é claro, o aterramento, só que esse aterramento, meus amigos, eu vou compartilhar o mesmo condutor de proteção do primeiro circuito, ou seja, compartilhando o mesmo condutor de proteção entre os dois circuitos de tomadas. Pode fazer isso? Pode. Eu só não vou explicar com detalhes nessa aula, tá bom? Mas na aula anterior, onde a gente tratou sobre quadro de distribuição monofásico, eu expliquei com detalhes. Então dá uma olhadinha lá, caso vocês queiram se aprofundar nesse assunto, tá bom, pessoal? E agora nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer agora a ligação do circuito de iluminação. Então vamos observar, terceiro disjuntor no sentido da esquerda para a direita, disjuntor monofásico. Então olha só a fase indo direto para a lâmpada. A lâmpada também vai precisar de um neutro, então observa o neutro chegando. E também, pessoal, a lâmpada, ou seja, o circuito de iluminação, vai precisar de um condutor de proteção. Esse condutor de proteção, se tiver onde ligar, ou seja, em alguma parte metálica da lâmpada, da base da lâmpada, esse condutor de proteção vai ser ligado nessa base metálica da lâmpada, tá certo? Se não tiver nenhuma base metálica, o condutor fica solto lá no ponto de iluminação, só esperando uma oportunidade para isso, tá bom, pessoal? E aí, se alguém quiser saber mais detalhes sobre isso, também dá uma olhadinha no nosso vídeo anterior, quadro de distribuição monofásico com esquema de aterramento TNS, ou então deixa uma pergunta aqui nos comentários que eu te mando o link mostrando na prática como fazer isso, tá certo, meus amigos? Deu para entender? Bacana, então nós vamos fazer o seguinte agora. Vamos fazer a ligação dos circuitos bifásicos, como por exemplo o chuveiro elétrico. Então observa aí, ó, saindo as duas fases ao mesmo tempo direto para o chuveiro. E aí o circuito bifásico precisa também do condutor de proteção. Então olha só, o condutor de proteção indo até o chuveiro. E da mesma forma, pessoal, o circuito do ar-condicionado, olha só, saindo as duas fases ali para o nosso ar-condicionado e também um condutor de proteção para o ar-condicionado. Então observe, é dessa forma. Com isso a gente conclui o nosso quadro de distribuição. Pessoal, entenda o seguinte, eu coloquei só 5 circuitos aí para vocês. São poucos circuitos, mas eu tenho certeza absoluta que se você entendeu com essa quantidade de circuito, você é capaz de fazer com um quadro de distribuição, de montar um quadro de distribuição com qualquer quantidade de circuito. Por quê? Porque o raciocínio é o mesmo, a forma de ligar é a mesma. Tá bom, meus amigos? Grande abraço a todos, essa aula termina por aqui e a gente se encontra nas próximas. Valeu, gente!